Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Lília do canal Cidadania Italiana Simonato e vim aqui gravar um vídeo excepcional para vocês. Bom, gente, como vocês que já acompanham a gente no canal sabem, nós somos a Cidadania Preto no Branco. E desta forma, antes da gente falar sobre qualquer assunto relativo à cidadania, nós gostamos de ir a fundo a esse assunto para poder realmente entender, né, se o que a gente vai falar, se o que a gente vai divulgar é realmente uma informação bacana, uma informação verdadeira, uma informação que tem fundamento, né? Porque a gente entende que nós, como instrutores e como também prestadores de serviço, nós temos uma responsabilidade muito grande antes de qualquer, né, antes de falar sobre qualquer assunto, porque a gente está diretamente ligada ao investimento que vocês estão fazendo na vida de vocês, né, para uma possível mudança de vida, por uma conquista de um sonho. Então a gente tem muito essa responsabilidade. Eu penso que muitos de vocês já ouviram falar, né, desse novo modelo de cidadania e nós da Simonato, até segunda ordem, éramos completamente sérios e contrários a essa modalidade, né? Principalmente porque a gente não sabia e não tinha fundamentos para isso, tá? Como desde que surgiram os burburinhos e mais ou menos há um ano e meio atrás, a gente vem vendo pessoas dizerem que vou fazer o meu processo de cidadania sem ser no consulado e ao mesmo tempo sem sair da minha casa, e esse processo é seguro e tal e tal e tal, nós resolvemos, né? Como aqui na Itália a gente tem a nossa advogada que trabalha com a gente, resolvemos desenvolver um piloto, isso há mais ou menos um ano e meio atrás, né? Pegamos uma pessoa, amiga nossa, e oferecemos para ela esse serviço de graça, para estar fazendo, né? Para estar protocolando, tá? Uma ação judicial de via paterna no Tribunal de Roma, para a gente poder testar a jurisprudência desse caso. Esse tipo de processo ele é fundamentado basicamente na legislação que diz que todo processo de cidadania deve ser concluído em até 730 dias. Que é o argumento principal para estruturar bem essa ação? Veja bem, você não precisa necessariamente estar inscrito a um consulado para estar fazendo esse tipo de processo. Por quê? Porque a argumentação se você, pessoa, mora em São Paulo e em São Paulo, né, existe uma demanda de fila de 12 a 16 anos, você tem argumento suficiente para dizer para o juiz, olha, senhor juiz, eu moro em São Paulo, então logo, para que eu possa fazer o meu processo de cidadania de maneira administrativa diretamente pelo consulado, eu vou ter que aguardar uma fila de 12 anos. E isso, para mim, é inviável. A partir do momento em que você argumenta com o juiz e diz para ele que isso é inviável, tá? Você está dando, né? Você está fornecendo a argumentação positiva para que ele possa vir a julgar a tua ação, né, como procedente. Por quê? Porque você está dizendo que, pela legislação, existe um prazo de 730 dias, mas pelo consulado, esse prazo não está sendo cumprido. Logo, se torna improcedente, né, se torna inviável para você dar entrada pelo consulado e aguardar 12 anos. Se na lei está dizendo que você tem o direito de obter o seu reconhecimento de cidadania via administrativa em até 730 dias, tá? Então, toda essa ação piloto que a gente desenvolveu, ela foi baseada neste argumento, tá? No argumento em que a lei diz que via administrativo, né, os órgãos italianos devem reconhecer a cidadania em até 730 dias. Logo, se o consulado da tua região não faz isso em até 730 dias, você abre um precedente para poder ingressar com a ação. Tá? Veja bem, gente, que aquela pessoa que porventura ver esse vídeo e que morar numa região onde o consulado está atendendo o pedido administrativamente em até 730 dias, essa pessoa não tem argumento para entrar com a ação, perceba? Tá? Então, esse vídeo é basicamente destinado para aqueles consulados que estão levando mais tempo do que 730 dias
para fazer aí o processo administrativo. Penso eu que todos os consulados levam mais tempo do que isso. E por esse motivo, resolvemos testar. Mas para poder chegar aqui até vocês e falar sobre isso, nós gostaríamos de, né, nós pensamos assim, vamos dar entrada, fazer um projeto piloto, né? E se o resultado desse projeto piloto for vitorioso, aí sim a gente vai divulgar, né, também esse serviço pela Simonato, né? E há mais ou menos uns 15 dias atrás tivemos a nossa primeira vitória, tá? Sim, nós entramos com processo via tribunal, protocolamos toda a documentação de um grupo familiar. A linha dessas pessoas, entendam bem, a linha dessas pessoas era linha administrativa, tá? Aquele processo que em uma outra circunstância, ele é feito diretamente na Itália. Então pegamos um processo que poderia ter sido feito diretamente na Itália e montamos uma ação e protocolamos no Tribunal de Roma. O processo tramitou durante aproximadamente 1 ano e 4 meses e há 15 dias atrás obtivemos a vitória, né? Foi muito feliz pra gente, porque a gente tem uma demanda muito alta de gente que não pode sair do Brasil. Temos uma demanda muito alta de pessoas que falam assim, ai, nossa, eu queria fazer, mas é tão caro para fazer individual, né? Se eu pudesse juntar com mais alguém da minha família e fazer, ficaria tão legal. Temos uma demanda muito alta de pessoas que falam assim, olha, eu não posso sair do Brasil porque eu tenho filho pequeno, ou porque eu trabalho, eu sou concursado, eu não posso me ausentar, eu sou dono de empresa e para mim me ausentar durante tanto tempo para ir até a Itália fazer esse processo é muito difícil. E a gente queria muito poder atender esses clientes, né? Mas a gente queria poder atender o cliente preto no branco, como é o lema da Simonato, tá? E portanto esse vídeo é para dizer para vocês que sim, a Simonato vai a partir de agora fazer os processos administrativos por meio judicial via Tribunal de Roma. E vamos chamar isso de cidadania italiana paterna judicial, tá? Porque é realmente exatamente, né? Não teria outro nome para a gente dar para esse tipo de processo, tá? Então, o que eu quero falar para você? Se você é descendente de uma linha paterna, que seria aquele processo que você poderia vir até a Itália para fazer com a Simonato, e se você se encaixa nesse perfil de quem quer cidadania, mas quer a cidadania e não precisa dela para ontem, porque veja bem, gente, esse processo ele demora de, vamos colocar, de 1 ano a 2 anos, para a gente chutar um tempo hábil, tá? É um processo que leva um pouco mais de tempo. Então, se você não tem pressa da sua cidadania, se você quer fazer a sua cidadania sem sair de casa, se você quer continuar trabalhando no Brasil e fazer a sua cidadania, e se você quer fazer a sua cidadania sozinho ou em grupo familiar, né? Obviamente que em grupo familiar o processo fica muito mais barato. E também até para fazer sozinho ou a partir do segundo requerente, né? Já fica mais barato. E pode esperar, essa é a sua forma de processo. Cidadania paterna judicial, feita diretamente em Roma, sem sair de casa, podendo ficar trabalhando, podendo ficar com as pessoas que você gosta, podendo manter sua vida normal no Brasil, tá? Então, a partir de hoje, eu vou determinar essa data, tá? Como um marco, né? A partir de hoje, então, nós temos três formatos nítidos para fazer cidadania. Qual é o formato? Primeiro, aquele formato para quem tem muita pressa, precisa fazer essa cidadania, não aguenta mais, quer vir embora, já vai pedir as contas e vir para a Itália fazer a cidadania com a Simonato. Estamos aqui operando a todo vapor, com as casas lotadas, graças a Deus, para fazer a sua cidadania em mais ou menos 3, 4 meses. Esse é o primeiro formato mais rápido, mas também o formato mais caro, ok? Precisa sair do Brasil, ok? Segundo formato é aquele formato que a pessoa
tem a mulher na linha, que é aquela lei de 1948. Esse formato imprescindivelmente tem que ser feito por meio judicial, ok? Leva em média 24 meses. E agora o terceiro formato, que é o formato que vai atender aquelas pessoas que não têm pressa, que podem esperar até 1 ano e meio, 2 anos para fazer a sua cidadania, descendem de uma linha masculina, tá? Não tem o problema da mulher e tal e coisa. E que não quer sair do Brasil, porque não pode sair do Brasil, tem suas necessidades para ficar no Brasil. Aquela pessoa que tem filho pequeno, que não quer deixar o filho para trás, aquelas pessoas que querem fazer em maior grupo familiar, aquela pessoa que quer fazer um processo mais barato, tá bom? E principalmente aquela pessoa que pode aguardar um pouquinho mais para ter a sua cidadania, pode fazer então com a Simonato, sim, processo judicial via paterna no Tribunal de Roma, tá bom? Eu venho com muita satisfação e com muita tranquilidade para informar isso para vocês, porque antes de qualquer coisa, a Simonato foi lá, fez um piloto e testou, tá? Então eu tô falando de uma coisa que eu conheço. Eu não tô vendendo para você uma coisa que eu não conheço, ok? Tá? Então a partir de agora, sim, a Simonato, após testes, né, após sair vitoriosa aí em uma ação piloto, nós podemos dizer e afirmar que sim, nós podemos fazer o processo judicial paterno sem sombra de dúvida, com bastante segurança. Lilian, tem riscos esse processo? Gente, é um processo judicial como qualquer outro. Toda ação que você protocola em qualquer tribunal, ela pode ser deferida ou indeferida. Mas, vejam bem, a partir do momento em que um único juiz ele dá para você a jurisprudência, o que é jurisprudência? Jurisprudência é quando ele dá a vitória para uma ação exatamente igual. A partir do momento que tem uma vitória por qualquer juiz, né, nestes tribunais, a gente tem argumento para se manifestar e dizer assim, opa juiz, espera aí, nós somos iguais à Constituição, não somos todos iguais? Por que você deu para João e não está querendo dar para Maria o processo ganho? E aí, nesse momento, não tem muito argumento, né? A partir do momento que se abre um precedente, um único precedente, tá? Nós já temos aí a disponibilidade, né, de ganhar essa ação sem sombra de dúvida. Então, teoricamente, para nós é uma ação muito tranquila. Se você tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato conosco por telefone para que a gente possa explicar. Eu sei que vai ficar muito confuso, mas a partir de agora a gente vai soltar vários vídeos para poder tentar exemplificar e deixar isso bem, bem limpo, né, bem filtrado para que vocês possam entender, tá bom? Se você tiver dúvida, você pode ligar. Se você quiser orçamento, gente, não liga pra gente, por favor. Manda e-mail, porque a gente não vai falar nada de valores com vocês por telefone, porque é um orçamento bem extenso, então a gente precisa realmente que vocês mandem um e-mail pra gente poder explicar pra vocês como é que é feito o processo. Outra coisa muito importante de falar é que para esse processo via paterna judicial, a gente precisa ter documentos de nascimento e casamento. Os óbitos não precisam, tá? É só nascimento e casamento, ok? Outra coisa importantíssima também de dizer que se você porventura tem algum tipo, tá, de registro tardio ou restauração de registro, para esse tipo de processo também não dá, tá? Para esse tipo de processo, apesar dele ser, né, teoricamente um pouco mais maleável com relações a pessoa não precisa vir para a Itália, para esse processo a gente precisa ter excepcionalmente nascimento e casamento todos certinhos, não pode ter nenhum tipo de registro tardio ou de restauração de registro, tá bom? Outra coisa também importante de dizer é que para esse tipo de processo a gente não pode protocolar registro religioso, só se for o italiano, tá bom? Então, se eu tiver algum outro registro religioso lá do Brasil, não dá, tá bom? Então, o importante saber é que quais os documentos para esse tipo de processo, Lilian? Documentos de nascimento e casamento de todos, tá? Do italiano até os requerentes. De todos. Se você vai entrar, você, seu primo, seu tio, seu irmão, todo mundo. Ah, uma coisa importante para falar também. Os menores aqui com a Simonato não paga, tá bom? Menor não paga, a gente só conta a quantidade de maiores, tá bom? Então a gente já coloca também as certidões de inteiro teor de nascimento dos menores para que eles também já saiam com cidadania, ok?
Então, certidão de nascimento e casamento de todos os envolvidos, ok? Menores não pagam. Para esse tipo de ação é imprescindível que tenha os registros de nascimento e casamento, tá? Não serve registro religioso brasileiro, serve sim o italiano, sem problema nenhum, tá bom? E, acima de tudo, é importante que vocês entendam que o processo, a fase Brasil, ele é inteiramente igual a qualquer outro tipo de processo. Precisa ser analisado, retificado, remetido, traduzido, apostilado, e aí sim isso está pronto para que a nossa advogada aqui na Itália possa protocolar no Tribunal de Roma. A partir do momento que se protocola no Tribunal de Roma esse processo, começa a contar esse prazo que a gente falou para vocês, entre 18 e 24 meses. Após esse período, e com ganho de causa, obviamente, tá? Feito a transcrições dos atos de nascimento, casamento, né? E vocês estão aptos para poder ir até o consulado italiano no Brasil para fazer aí passaporte, RG, etc. Tá bom? Se vocês tiverem interesse em entender um pouco melhor, vocês podem ligar, pode mandar e-mail. No nosso e-mail, onde a gente envia para vocês o orçamento, lá tá tudo explicando direitinho tudo que está incluso nesse pacote e tudo que não está incluso, para vocês saberem e terem tranquilidade no momento de fechar. Outra coisa importante, viu, gente, é que assim, ó, a Simonato, diferente da grande maioria das empresas, a gente cria um canal de comunicação bem direto, tá? A partir do momento que você se torna cliente, você tem acesso ao nosso WhatsApp. E também, no momento em que a gente protocola o seu processo em Roma, a gente passa para você um acesso diretamente do site do tribunal. Apesar de estar tudo em italiano, não é difícil você acessar um Google Tradutor, né, e começar a acompanhar você mesmo o seu próprio processo através do link que a gente vai disponibilizar para vocês, tá bom? Galera, então se você super sonha com isso, né, mas se por algum motivo você não pode vir até a Itália, ou porque é muito caro, ou porque você trabalha, ou porque você tem filho pequeno, ou porque você tem ente querido que você tem que estar cuidando, ou porque você tem empresa, essa aqui é a solução, tá bom? Cidadania italiana para você feito por meio judicial, mesmo sendo via paterna, ok? Essa é a solução para aquela pessoa que realmente deseja demais a sua cidadania, pode esperar um pouquinho, não tem tanta pressa, e pode principalmente fazer no conforto do seu lar, sem sair de casa, sem sair do seu trabalho e se tornando da mesma maneira um cidadão do mundo, tá bom? Não esquece que com a Simonato é preto no branco, qualquer dúvida, se inscreve no canal, clica no sininho, vai lá no Instagram, começa a seguir a gente para vocês terem as nossas atualizações a cada, né, em tempo mais real, e qualquer dúvida estamos à disposição. Bacione!